com Pauta, sua manhã em boa companhia. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Metropolitana. Meu nome é Vitória Oliveira e hoje você acompanha a primeira edição do Café com Pauta. Esse programa é desenvolvido pelos alunos do 7º período de jornalismo da UniUB e nós temos um encontro marcado com você nas manhãs de sexta-feira. Agora você confere uma entrevista sobre hip hop em Uberaba com a repórter Diandra Tomás. Bom dia, Vitória. Bom dia para você, ouvinte. Hoje nós vamos falar de uma cultura popular em ascensão aqui em Uberaba. O hip hop é um movimento que já está em toda a cidade e que traz cada vez mais jovens para a arte e para a música. Para falar mais sobre esse assunto, eu tô aqui com o Toy. Ele é arte-educador, oficineiro, rapper, coordenador de diversos projetos voltados para a juventude consciente e uma pessoa que luta para o hip hop ocupar cada vez mais espaços. Bom dia, Toy. Obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço, pelo convite, muita honra, muita consideração mesmo estar aqui, ocupando, trocando ideia e é isso. Muito obrigado e é nóis. Então, pra gente começar, você me contou que você com 10 anos de idade já acompanhava sua mãe no Circo do Povo e foi lá que te apresentaram hip hop. Como que foi esse primeiro contato? O Circo do Povo, ele é uma resistência cultural, que acontece há 30 anos na nossa cidade de Uberaba, É um circo itinerante e sempre ocupou as comunidades, Eu sou um cara que veio da comunidade, E quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe fazia curso de artesanato no Circo do Povo com o professor Antônio Carlos Marques, E tinha uma galera do hip hop naquela época que ocupava o circo, isso há 20 anos atrás. E ele me apresentou para essa turma aí e acabei sendo adotado pela rapaziada lá, meio que mascote por ser o menor na época e levei isso pra vida, Para aqueles que não conhecem, como que você pode explicar o que é o hip hop e qual que é o objetivo social dele? O hip hop, como a gente sempre fala, quando a gente encontra o nosso irmão do hip hop, a gente se torna um hip hopper, E o hip hop, ele vai muito mais além, de só uma cultura, Para mim, é mais que uma religião, é mais que um movimento social. Para mim, eu posso falar que, é minha vida mesmo, Quando a primeira vez que eu vi o rap, eu já falei assim, cara, eu quero ser isso até o final da minha vida. Eu sou isso até o final e é isso. E isso é uma afirmação de identidade, De um movimento social, da juventude, Quando a gente fala de juventude, fala de juventude mesmo, Você vê os caras aí, Jay-Z, rapaziada com 50 anos de bonézão, pá, jovem, Movimento da juventude, que vem da periferia, que vem da quebrada, que luta por direitos sociais. E é isso, Amor, cultura e responsa. Nesse gancho, a gente trouxe umas pessoas comentando sobre o que elas pensam sobre o hip hop em Uberaba. E esse é o nosso quadro Povo Fala. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 20 anos, eu faço publicidade e propaganda. Eu acompanho algumas coisas no cenário do rap de Uberaba, que é muito bacana, principalmente a participação do Toy no cenário de rap de Uberaba no geral, porque ele incentiva muitas crianças e os adolescentes a participarem, terem envolvimento com a cultura local e principalmente tira eles de atividades que são marginalizadas, então acaba envolvendo eles dentro das escolas, tem os slams também que são muito bacanas, então agrega um pouco na questão cultural, de conhecer tribos, de conhecer povos, de conhecer diferentes culturas no geral mesmo, estilos musicais, mas o rap no geral também tem uma crítica muito grande, então acaba que faz com que o jovem tenha um pensamento crítico apurado desde sempre. Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos, eu tô fazendo curso de audiovisual aqui na UniUB. E eu nunca frequentei nenhum evento de hip hop, rap, mas eu já sei que existem dois só, Que é o da batalha até onde eu sei, A batalha do Piscinão, que de vez em quando eles marcam, e a batalha do Calçadão. E eu acho a cena do hip hop aqui, do rap, uma cena que tem um potencial muito grande, mas que não tem visibilidade nenhuma, ninguém dá visibilidade. E, todo mundo que eu converso aqui, que tá no meio de comunicação, que é um pouquinho mais alternativo, sabe muito de rap, sabe muito de hip hop, gosta muito, só que não tem, eu vejo que a cidade não dá uma abertura para isso. É isso que eu acho que falta, abertura. Essa é a minha opinião. Meu nome é Matheus, tenho 26 anos, faço curso de publicidade. Sobre a pergunta do hip hop, eu acho que, como eu não sou daqui, eu não tenho muito o que falar, mas eu só conheço a Batalha de Rimas lá do centro, até porque eu moro por aqueles
para aqueles lados e tudo mais. O movimento, tanto do rap e do hip hop, sempre leva uma mensagem muito mais forte em qualquer estilo musical, tanto não justificando, desqualificando tanto sertanejo, funk, samba e tudo mais, mas ele é uma característica que dá muito mais a realidade. Então eu acho que nas batalhas do pouco que eu passava lá, eles falavam muito sobre a realidade de Uberaba. Eu acho que isso é bem bacana, isso tem que aumentar, seja como se existe a concha acústica hoje, por que não pode ter algo de grande porte pro rap e hip hop da cidade também? A gente viu que algumas pessoas são de fora e elas ainda não conhecem tanto o movimento aqui em Uberaba. Elas acabam achando que ele é pequeno por aqui. O que você pode dizer sobre isso? Realmente igual você falou, né? Quem vê de fora, de repente chega aqui e não conhece a história, né? Que eu acredito que, que a gente ainda tem muito para chegar, mas a gente tem que ver também que a gente chegou muito também, né? Chegou muito longe, né? E a ideia é só cada vez mais alcançar, né? Quando a gente começou a Batalha do Calçadão, a galera das antigas falava assim pra gente assim, que sempre sonhou com o movimento no centro da cidade, né? Que seja da hora, né? Porque a gente veio do movimento, a gente tem que sempre lembrar, né? Mas a galera fala assim, tem que ter visibilidade, lógico, a gente aceita isso e a nossa meta também, e a gente luta por isso. A gente sempre veio do movimento da periferia, né? Um movimento que, vários manos ali estavam fazendo um som, mas no outro dia tinha que acordar cedo, tinha que ralar de servente de pedreiro, alguma parada e tal, e o sonho de fazer um som, ele várias vezes ficou para trás, porque a necessidade de ter uma comida em casa falou mais alto, né? E quando a gente vem, né, e ocupa diversos lugares, igual hoje, né, ocupa diversos lugares, tem um diálogo legal com o poder público, a gente vê que estamos multiplicando de forma certa, né? Bom, falando um pouco desse cenário do hip hop em Uberaba, que diferença que você vê do cenário hoje com quando você começou? Hoje a gente tem um diferencial, né, eu acredito não só no cenário do hip hop, mas como no mundo que se chama internet, né? Que quando eu comecei há 20 anos atrás, ela não existia, né? Ela vai pra quebrada, tinha aquela discada na lan house ali, mas era osso, né? E hoje a gente vê que as coisas estão muito fáceis, né? Muito mais fáceis. Por quê? O que acontece? Antigamente, para ouvir o CD do Racionais, ele foi lançado e depois de 3 meses a gente ouviu ele aqui, entendeu? Porque tinha que esperar um parceiro ir para São Paulo para trazer o CD, entendeu? Hoje não, saiu, tá todo mundo ouvindo. Isso é legal porque a informação chega rápido pra gente que gosta, mas também os valores também se tornaram diferentes, né? Hoje a galera, por ser, né, mais fácil acesso, talvez não valorizam tanto, né? Antigamente, por exemplo, tinha um evento de hip hop em Uberaba no bairro Valim de Melo, tava todo mundo lá, de a pé, de bicicleta, do que fosse. Depois teria outro evento no Alfredo Freire. Estaria todo mundo lá. Hoje não, os eventos são mais destinados ao centro, a comunidade vai um mano ou outro que gosta e tal. Isso por quê? Porque hoje existe também mais eventos que antigamente. Você coordena e participa de vários projetos, né, que envolvem o hip hop. Conta mais para o público sobre o que são esses projetos e como que eles funcionam. Desde 2010 para cá, eu enxerguei que o hip hop poderia ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta principalmente de transformação social, né? Com a juventude, né? E comecei a trabalhar com hip hop de várias formas, né? E desde 2015, muito forte como arte educador, na arte educação. O que é essa arte educação? É levar para os meninos, principalmente das comunidades, né? Igual eu trabalhei muito tempo na Residencial 2000, no Residencial Rio de Janeiro. Hoje eu faço oficinas no Cesur, antigo Carezame, trabalho no CRIA e trabalho em diversas instituições de levar o hip hop como forma de conscientização social, mostrando para eles o quê? De repente, um plano de trabalho que eu tenho, de mostrar qual que foi a verdadeira história, a história além dos livros didáticos, para os meninos conhecerem realmente quem foi o Partido dos Panteras Negras, quem foi Carolina de Jesus, quem foi Tupac, quem foi Notorious Big, quem realmente foi Zumbi dos Palmares. E isso o hip hop ensinou para mim, a escola não me ensinou. Trabalho em vários projetos da Fundação Cultural, né? Eu faço parte da equipe de patrimônio da educação patrimonial, onde a gente palestra sobre patrimônios nas escolas, né? E quando chega alguém, né? Professor Miguel, professor Gugu, falando sobre patrimônio, é bacana. Mas quando chega um cara rimando sobre a Congada, sobre o Moçambique, sobre a Folia de Reis e várias fitas, na batida que eles gostam, do jeito que eles se identificam, o resultado é muito melhor, né? Essa é a ferramenta, né? Trabalho no Arte Solidária, onde a gente leva o hip hop para dentro de asilos, para dentro de orfanatos, onde poucas pessoas vão, nem mesmo os parentes deles vão, né? E a gente chega, bença tia, bença avó, demorou então. Muitas pessoas não sabem, mas o hip hop foi declarado Patrimônio Material de Uberaba em 2016. Qual que é a importância disso? É uma coisa muito importante, né? Porque quando a gente começou esse assunto, né? Toda essa ideia, né? Juntamente com a professora Valéria e nosso querido eterno professor Antônio Carlos Marques,
ele falava assim pra mim, assim, que a gente tinha que fazer história. Ele sempre me falava isso, né? Desde o começo. Então, a gente tem que fazer história, a gente tem que fazer história. Vocês têm que ser patrimônio imaterial do nosso município, ser reconhecido, né? E isso pra gente é muito importante, né? Porque principalmente o lance da Batalha do Calçadão, né? A Batalha do Calçadão ela tem 9 anos que ela acontece. Quando a gente começou ali, ela não tinha apoio do poder público, ela não tinha sequer liberação do poder público. A gente chegou aí até pra delegacia com a caixinha de som, porque não tinha liberação mesmo. E hora nenhuma a gente xingou a prefeitura, a gente xingou ninguém. Lógico que a gente reivindicou nossos direitos, mas hora nenhuma a gente xingou ninguém em Facebook, xingou em nada. A gente entendeu o que tinha que ser feito e trabalhou sempre com jogo de cintura e com a relevância muito alta em quê? Em conquistar o nosso espaço, né? Com muito respeito, né? Porque quando a gente vem da quebrada, quando a gente é do hip hop, a gente só vai voltar pra casa com a vitória, né? E a gente troca ideia mesmo, daquele jeito que a gente aprendeu na quebrada mesmo, do proceder, né? Proceder para exercer e fazer acontecer, né? E a batalha hoje é isso, ela é patrimônio imaterial, o hip hop na cidade é patrimônio imaterial, é uma conquista muito grande pra gente, né? A vontade do professor Antônio Carlos era ainda ter colocado a pedra lá no calçadão, entre aquele pedacinho da Rui Barbosa e a pedra, que tem aquele vão, do carinha com a logo lá da batalha e tal, e isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que até retomar isso. Pra gente é um grande orgulho, né? Mostrar que a gente não precisou, hora nenhuma, trocar nosso estilo, tirar nosso boné, tirar nossa parada pra ser patrimônio, a gente sempre conquistou isso com respeito. E para finalizar, o que o movimento do hip hop ainda tem para progredir? Quais são os obstáculos? Eu acredito que para progredir, né, a gente, principalmente agora, a gente tem que entender que a gente cresceu muito, né? O hip hop hoje ele é o estilo musical mais ouvido no mundo, né? E uma das coisas que tem que ter muito para progredir é o pé no chão, né? Porque quando começa a crescer demais as coisas, muitas coisas se dispersam. São dos caras que é preciso evoluir sim, mas sempre sem perder a essência e a verdade, né? Eu acredito que é isso. Sempre não perder a essência e a verdade, ocupar novos espaços, entender que nós somos, cada um aqui, são pilares, engrenagens que rodam e fazem o hip hop acontecer, que somos a continuidade, que veio gente antes de mim e que vai vir gente depois de mim, e que isso é isso, né? A cultura vai ser passada de um para o outro, mas sempre sem perder a tradição, sempre sem perder a verdade. Eu acho que o momento é esse agora, ocupar, fazer rap, se armar de conhecimento, tá num lugar aí, o Emicida é um cara que tem uma visão, que eu sempre fui muito fã, fiz show com ele já, e ele sempre tem uma visão, né? Igual os caras, a marca de roupa dos caras de hip hop participando do desfile de São Paulo Fashion Week. Os caras invadem, tipo, vários lugares e tal. Fazem um evento com o Caetano Veloso, na época, né? Agora, depois que morreu, né? Mas na época, com incentivo fiscal da Petrobras. Os caras, tipo, buscam grandes negócios e grandes empresas e fazem o hip hop acontecer. E lá na gringa, lá nos Estados Unidos, os caras têm totalmente essa visão. Eu acho que agora, principalmente no Brasil, o Uberaba é isso, né? Os caras ter o seu espaço, né? De forma profissional, entender que isso é trabalho também, né? Por exemplo, o hip hop é meu trabalho. Eu pago as minhas contas com o hip hop. Eu deixei um emprego de 15 anos, que eu ganhava até bem, para viver com o hip hop. E não arrependo hora nenhuma, né? Que a felicidade é isso. Bom, obrigada, Toy, pela sua participação. A gente fica muito feliz com o seu trabalho com cultura popular e principalmente com o hip hop aqui em Uberaba. Eu que agradeço, né? Agradeço aqui por estar aqui com você aqui. E para mim é uma grande satisfação, né? Sempre tá somando, sempre tá multiplicando a mensagem e sempre tá dando uma ideia para quem não conhece, né, pessoal? É isso. Vamos valorizar a cena em Uberaba. Tem vários meninos aí. A menina citou, né? Diego Chorão. Diego Chorão, parceiro nosso, sangue bom pra caramba, né? Começou com a gente aí, hoje tá aí, tem o seu espaço, outros também. Eu acredito que todo mundo tá junto na mesma ideia e sempre vai prevalecer o respeito e a humildade. E nós vamos chegar pesado. Bom, Toy, agora você pode encerrar com uma rima pra gente? Nós estamos aqui, certo, trocando ideia na pura calma, fazendo um verso no programa Café com Pauta, mostrando certo, vai vendo com a Diandra, é mó consideração, e com todo mundo então do curso de comunicação, te conheço de outras ideias, mas aí, é mó satisfação, falar da rima improvisada, batalha do calçadão, falar que os moleque estão aí com hip hop na ação, que temos muito pra conquistar, certo, no mundão, é isso, atividade da quebrada, comunidade, onde vejo certo e sempre falo a verdade, com os moleque, nas quebradas que tô sempre envolvido, a se livrar das armas e se armar dos livros. Bacana, hein? É nóis! Agora nós vamos para um rápido intervalo e para o próximo bloco as repórteres Gabi Oliveira, Pamela Rita e Vitória Oliveira trazem os fatos mais comentados da semana na mesa redonda. Você está ouvindo Café com Pauta.
Estamos de volta com Café com Pauta. Bom dia, ouvintes! Eu sou a Gabi Oliveira e você acompanha a primeira mesa redonda do programa Café com Pauta. Hoje estou na companhia das minhas colegas Pamela Rita e Vitória Oliveira. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, gente! O quadro Mesa Redonda irá abordar os assuntos mais comentados da semana, como notícias, curiosidades e acontecimentos, entre outros. Hoje vamos começar falando sobre o assunto que tem preocupado o mundo inteiro, o coronavírus. Na semana passada, Uberaba registrou 2 casos suspeitos de coronavírus, uma mulher de 35 anos vindo da Itália e um homem de 18 anos. A mulher de 35 anos esteve em viagem à Itália no início de fevereiro e retornou para a cidade de Uberaba. A mulher, junto do rapaz de 18 anos, apresentaram alguns sintomas da gripe e procuraram o UPA. Lá eles receberam atendimento médico e foram encaminhados para um quarto para isolamento. Durante o isolamento, o casal esteve em observação e não apresentaram piora dos sintomas. Foram realizados exames com amostras de sangue e secreções orais. Depois de serem encaminhados para o Hospital Mário Palmério, o casal foi liberado, mas se mantém em quarentena domiciliar com orientações médicas. Os exames seguiram para Belo Horizonte na sexta-feira, dia 28, e os resultados ficaram prontos na terça-feira, dia 3. Em nota, a Prefeitura comunicou que os 2 casos suspeitos apresentaram resultado negativo para H1N1, e o que consta em um laudo da Fundação Ezequiel Dias Funed, de Belo Horizonte. As mesmas amostras seguirão para o Rio de Janeiro para serem analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz para a sorologia específica do coronavírus. O resultado é esperado entre 1 ou 2 dias. Agora, gente, olha essa situação. O Papa precisou cancelar alguns compromissos na semana passada por apresentar alguns sintomas como a tosse e espirro. A gente sabe que na Itália tem acontecido vários casos de coronavírus e os 2 brasileiros que foram confirmados com o caso vieram da Itália, ou seja, todo mundo ficou aí com medo do Papa ficar doente e estar infectado com a doença. Mas um jornal italiano informou que os exames deram negativo, porém o Vaticano ainda não se pronunciou. No dia 1º, o Papa apareceu na janela do Palácio Apostílico para uma oração e teve 2 acessos de tosse. Fica aí a preocupação com o Papa Francisco. Melhoras ao Papa Francisco e lembrando que o coronavírus ele afeta pessoas com mais de 61 anos, afeta no caso da morte, né? Mata pessoas com mais de 61 anos, então fica um aviso aí. É preciso redobrar o cuidado, né? Agora vamos falar sobre as novidades do vírus. Após 48 horas da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do vírus. O trabalho foi conduzido por cientistas do Instituto Adolfo Lutz, do Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade de Oxford. A importância da pesquisa está em compreender como se dá a dispersão desse vírus e detectar mutações que possam alterar a evolução da doença. Em média, no mundo, os grupos de pesquisa estão levando cerca de 15 dias para conseguir fazer o sequenciamento. Então, nós brasileiros estamos na frente, levando em conta essa estatística. Que demais! E vamos de dica agora, Vitória, para poder prevenir essa doença que está assustando o mundo inteiro? Vamos de dicas. E para a gente prevenir a contaminação dessa doença, é preciso a gente manter a nossa higiene, lavar bem as mãos, usar o álcool gel, que também está sendo muito recomendado pelos médicos, né? Ele mata 99% das bactérias. Então, é importante a gente fazer a higiene nas mãos com o álcool gel. A gente também deve evitar tumultos, evitar contatos com as mãos, com outras pessoas. Beijinho no rosto. Beijinho no rosto. Brasileiro também. tem muito disso, né? De ficar dando beijinho no rosto. Sim, Então, galera, tem que vamos evitar. evitar aí por enquanto, porque não pode. Sim. Beijos também, abraços. Qualquer tipo de contato físico, né? Lembrando que o vírus pode ser transmitido através da saliva, de gotículas que a gente expele, né? Durante o dia. Então, se você estiver perto de alguém espirrando, já fica longe, já fica assim. Cobrir a boca com antebraço, né? Não Sim, espirrar. se você for espirrar, use o cotovelo para não espirrar nas outras pessoas. E também evitar o contato com superfícies, como ônibus. É legal andar com o álcool gel na bolsa. Você tá no ônibus, desceu do ônibus, passa um álcool gel ali rapidinho e beleza, já tá tudo ok. Isso, as superfícies contaminadas, ela também pode transmitir o vírus. Então, é bom dar uma limpadinha sempre onde você estiver,
mesinha de computador, As maçanetas, qualquer Muito bem lugarzinho aí. lembrado. Outro fato muito importante que o pessoal estava em dúvida era sobre as máscaras. A gente só vai utilizar as máscaras quando você tiver com suspeitas de coronavírus mesmo. Então, não precisa sair comprando máscara doidado. Fica tranquilo que é só quem tá com suspeitas ou com sintomas do corona, né? Isso, e também se você já tiver contaminado ou conhecer alguém aí que está contaminado, o ideal é manter a distância de pelo menos 1 metro aí. E deixar essa pessoa num local mais isolado, num quarto, onde só ela vai ter o acesso, e que ele precisa ser ventilado também. Se ela for receber uma visita, por exemplo, alguém que vai levar comida, água, tem que ser somente uma pessoa e não ficar entrando várias pessoas lá toda hora, a fim de evitar também espalhar o vírus. A situação em Uberaba ainda não está tão agravante, mas é importantíssimo você seguir essas dicas para não ter dor de cabeça lá na frente. Isso, e também se você sentir alguma desses sintomas, pode procurar um UPA, que lá você vai receber as recomendações médicas. E não é só o corona que está causando preocupações nos brasileiros, não. O portal G1 divulgou nessa semana as chuvas que estão causando destruição em São Paulo. Até o dia 3 de março, terça-feira, foram registrados mais de 12 mortes e mais de 46 pessoas desaparecidas. E muitos estragos, né? E no início do ano foram registrados alguns casos de destruição por causa da chuva, como, por exemplo, em Belo Horizonte. Foram registrados alagamentos, enchentes, desmoronamento, destruição da cidade. E não só em BH, mas em outras cidades também. Inclusive aqui na nossa cidade, em Uberaba, a Avenida Leopoldino, ficou muito alagada e faz um tempinho já que ela vem dando alguns problemas com essa questão de encanação e chuva. Sim, a Marcos Xerém também, ali próximo do supermercado do Bahamas, acontece bastante enchentes, e aí a Codal já entrou ali fazendo uma microdrenagem, né, que eles falam, para tentar evitar. Agora vamos ver se com essas chuvas aí realmente vai melhorar, o que vai ser possível fazer. Eu acredito que as principais causas dos alagamentos, das enchentes na Leopoldino de Oliveira é porque é um bairro muito, muito baixo, né? Porque a água desce toda para lá, então... Acho que também da questão do lixo. Tem muito lixo jogado nos bueiros, a água não tem também para onde escorrer. E aí virou uma aglomeração de problemas, e aí sim vem as enchentes. Na Prudente de Moraes também, que é uma rua que tem muito comércio, as lojas estavam ficando alagadas, houve esse acúmulo também de água que causou bastante prejuízo. A prefeitura até entrou com uma medida de uma depressão, assim, na rua, né, para evitar, para a chuva escoar, né? A Uberaba sofre há muito tempo com esse problema de chuva. A gente sempre espera que vai ter uma melhora, mas até agora a gente só fica aí. Espera mesmo. Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de cultura, Gabi? Gente, vamos falar de cinema? Eu gosto muito de cinema. Vocês gostam? Eu gosto de cinema. Eu confesso que eu sou um pouco chata. Cinema sério, menina, comigo mesmo. Eu confesso que eu sou um pouco chata, porque eu não vou no cinema todas as vezes. Assistir qualquer filme, eu vou assistir o filme escolhido. O filme tem que ser escolhido por mim, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu queria fazer aqui uma indicação de filme. Adoro. Então, eu vou indicar, vocês vão assistir. Eu não vou comentar do filme, se ele é bom, se ele é ruim. Depois vocês me contam, se vocês gostaram. Exatamente. O filme Parasita. And the Oscar goes to Parasite. Foi vencedor do Oscar, no melhor filme da noite. E também melhor diretor, desbancando nada mais, ninguém menos do que Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Isso mesmo. Bong Joon-ho levou o prêmio. Ele ganhou também Sam Mendes, que era o então candidato aí a ser campeão na indicação de melhor diretor. Além dele ter levado aí o prêmio de melhor filme da noite, ele levou também o melhor filme estrangeiro. E ele já tinha levado essa mesma categoria em outras premiações, como o SAG, o Globo de Ouro e o BAFTA. Até então, ele não tinha levado nenhuma das categorias principais, mas também não foi nenhuma surpresa quando ele ganhou de melhor filme. Ele já estava cotado também para ganhar e não surpreendeu 1917 ter perdido para ele. Outro festival importantíssimo que ele ganhou e que com certeza fez com que ele fosse aclamado foi nada mais, nada menos do que o Palma de Ouro no Festival de Cannes. É um dos festivais mais importantes
do mundo no que se envolve filmes. Bom, ele tá passando no cinema, mas eu não posso dizer qual cinema tá passando, que também não vou ganhar mimo se eu fazer essa propaganda. Mas se você jogar o nome dele aí, Parasita, você vai encontrar qual cinema e os horários que ele está passando. Então fica aí a dica pra você assistir no final de semana, de noite, beleza? Bom filme. Outra dica de filme aqui em Uberaba, no cinema de Uberaba, é O Homem Invisível, um filme de terror. Suspense. Um filme muito sombrio, viu? O trailer eu fiquei em choque. Com medo. O filme tem como protagonista a atriz Elizabeth Moss, que fez também O Conto de Aia, uma série... Aclamadíssima pela Aclamada. crítica e que levou vários prêmios aí das séries, inclusive de melhor atriz para Elizabeth Moss. Basicamente, o filme se resume na história dela, que é casada com um homem abusivo. E quando ela acha que finalmente se livrou dele, que ele morre, ele se suicida, ele começa a dar indícios que ainda está vivo, mas não vivo fisicamente. Ele passa a se tornar invisível. E a trama acompanha todo o terror que ela passa, que ele continua atormentando ela. Esse filme é muito atual, né? Tem um tema muito atual, apesar de ser um terror, por causa dos relacionamentos abusivos que constantemente estão nas mídias. Casos de mulheres agredidas que passam por situações difíceis. Sim, gente, esse filme tem ninguém menos que Elizabeth Moss, né? Então assistam. E ela é ótima pra fazer. atriz, É ótima atriz, ela é ótima interpretando. As expressões faciais dela são muito boas. Enfim, é isso. Outra dica aí. Fica a dica. E no domingo, dia 1º de março, o Fantástico exibiu uma matéria sobre mulheres trans presidiárias com o Dr. Drauzio Varela. E quem fala mais sobre isso é a Pamela. A reportagem repercutiu muito na internet devido à sensibilidade com que o Drauzio tratou o tema. Para quem não sabe, ele trabalha há 30 anos como médico voluntário em presídios do Brasil. Uma pessoa transgênera é aquela que não se identifica com seu sexo biológico. Na reportagem em questão, uma personagem chamou mais atenção. A Suzy, que ela é uma trans que entre 7 e 8 anos não recebe nenhuma visita. Ao falar isso, ela emocionou o Drauzio e ficou muito emocionada. E ele deu um abraço nela, que foi o fato que mais chamou a atenção de todo mundo, devido à sensibilidade que ele lidou com isso. Fora isso, a reportagem teve vários aspectos que a gente considera importante, que devem ser considerados importantes. Foi abordada a questão delas terem mais respeito, exigirem mais respeito. Falaram também que elas relataram que no começo, quando elas chegaram na prisão, elas não tinham nenhuma oportunidade de trabalho e que para conseguir o mínimo de coisas básicas para viver, elas eram obrigadas a se prostituir. Também teve outro caso que chamou atenção, que acompanhou o final da reportagem, da Lola, que é uma mulher trans que saiu em liberdade provisória. E na rua ela fala que ela se sente com mais liberdade dentro da cadeia porque ela pode ser ela mesma. Na rua ela tem muito medo de ser julgada pelo que ela é. Ela não pode se vestir do jeito que ela quer porque ela tem medo do julgamento, inclusive dos familiares. Eu acho muito importante fazer esse tipo de matéria, porque ensina as pessoas o que são as pessoas transgêneros, mostra pra gente que não é fácil ser daquele jeito, que ela não é aquilo ali porque ela simplesmente quis ser, sabe? É uma identidade. Ela não era aquilo que ela nasceu, ela se conheceu a partir de um momento da vida dela, e ela se tornou aquela outra pessoa. Então, as pessoas de fora julgam. Ela se tornou quem ela realmente é. Exatamente, as pessoas de fora julgam porque não conhecem. Então, acho que é super importante. Sim, inclusive o Drauzio fala isso na reportagem. Ele fala que muitas pessoas acham que todo trans é ladrão, bandido. Uhum. Tem esse estigma em cima deles. E, enfim, eu achei essa Exatamente. reportagem muito importante, teve uma delicadeza, teve razão de ter chamado tanta atenção, assim, das pessoas. Teve uma personagem também, eu acho que foi a Suzy, que disse que é muito difícil conseguir algum emprego de fora, né? No presídio mesmo, ela conseguiu com muito mais facilidade do que de fora, porque, igual vocês falaram,
o preconceito sempre afetam as pessoas e fazem com que elas julguem as pessoas sem conhecer, né? Aqui fora, ela falou que o único emprego para ela e para a maioria das trans é a prostituição. É a única coisa que sobra para elas sobreviverem. Ela é muito boa. Parabéns. Sim, acho que causa um pouco de empatia em todo mundo que assistiu, né? Porque todo mundo tem que entender o próximo, as dificuldades dele e saber também lidar com isso, né? A gente pode simplesmente julgar. E é com essas histórias emocionantes que encerramos mais uma mesa Redonda. redonda. No próximo bloco, embarque no nosso Expresso Cultural. Tchau, tchau. Você está ouvindo Café com Pauta. Estamos de volta com Café com Pauta. Olá, aqui é a Rafaela Massa. Confira a agenda cultural deste final de semana. No dia 6 acontecerá a abertura da exposição Faces e Flores, em homenagem ao Dia da Mulher, com a artista Gláucia Beatriz. Acontecerá na Galeria da Fundação Cultural, às 4 horas da tarde. Também no dia 6, haverá a feira gastronômica na Praça Dom Eduardo, às 7 horas da noite. No dia 6 ainda, haverá uma peça teatral, Segredinhos de Fulaninha e Dona Coisa. Para mais informações, acesse a página do Facebook do Centro Cultural da UFTM. No dia 7, acontecerá a Feira da Praça, Cultura e Artesanato de Uberaba. A feira acontecerá na Praça Rui Barbosa às 9 horas, com a atração de Pedrinho Amuí. Também no dia 7 acontecerá o Festival Union Fest, com discotecagem do DJ Wagner Jr., com as bandas Uganga, Crucifix, Black Pantera, Cortex e Necrotério. O festival acontecerá no Semeia Boa Vista a partir das 3 horas da tarde e a entrada é gratuita. E ainda no dia 7, acontecerá a Feira Arte, na Praça Jorge Frange a partir das 8 da noite, com a atração de Matheus Ferreira. E no dia 8, acontecerá o show Delas por Elas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As cantoras convidadas serão Leslie de Paula, Nanda Marra, Dri Ribeiro, Laís Carvalho, Etienne, Lilian Linhares e o grupo Jazz Mineiro. O show acontecerá no Centro Esportivo Murilo Pacheco, na Avenida Pedro Salomão, número 495, no Jardim Santa Inês, a partir das 11 horas da manhã. Essa foi a agenda para o fim de semana. Fique com o Expresso Cultural. Olá, ouvinte da Rádio Metropolitana. Meu nome é Pedro Henrique Marino e a partir de agora você embarca no nosso Expresso Cultural, um espaço para falar sobre cultura, conhecer e valorizar nossos artistas locais. E hoje nós recebemos ele, que é graduado em Sistemas da Informação, desenhista artístico e idealizador do projeto Uberaba 200 anos, em traços e cores, Alberto Henrique Souza. Alberto, seja muito bem-vindo ao Café com Pauta. Obrigado, bom dia e obrigado pela oportunidade, né, de a gente poder fazer esse bate-papo. Alberto, a gente ainda vai falar mais sobre o projeto, mas primeiro eu queria saber como o desenho e as histórias em quadrinhos entraram na sua vida. Desenho sempre teve presente, né, na minha vida, desde de criança, aquela velha história, né, você começa desenhando, só que depois eu comecei a trabalhar, estudar, né, e ele teve uma pequena pausa, depois ele retornou em 2012. E onde eu procurei fazer cursos. Já tinha aquela vontade, aquele desejo do desenho, só que eu vi a necessidade de fazer uma especialização. Então eu fiz desenho artístico, eu fiz desenho de cartoon e história em quadrinhos. Isso foi de 2012 a 2016. Que eu fiz através de uma escola de São Paulo, que é a Visuarte. E logo após esses estudos, você já começa a fazer algum trabalho voltado, né, para a artística, e eu comecei a desenvolver mais a parte de tirinhas, né, que normalmente é muito comum tirinhas em jornais, e que é quadrinhos. Então, foi histórias em quadrinhos. E voltado mais para o mundo pet. Então, o relacionamento entre humanos e pet. Então, assim, a partir de 2016, realmente eu comecei um trabalho mais voltado para um público. Durante a sua formação, teve algum artista que influenciou no seu tipo de desenho? Nos traços, nas cores? Olha, quando você está estudando, normalmente é comum, né, você ver trabalho de outros artistas. E, inicialmente, o que mais me despertou foi o proprietário da escola, que é o Magno Brasil, que é um grande artista lá em São Paulo,
e foi minha primeira referência. Mas depois você vem o próprio Maurício de Souza, né, com os trabalhos dele, né, e tantos artistas que você vê na parte de cartoon ou até mesmo um trabalho mais artístico, tá? Mas o meu trabalho não teve uma referência tão direta, né? Porque normalmente é comum, às vezes, quando você começa a fazer o desenho, você se espelhar em alguém, e é comum que você até copie certos traços, né? Quando eu já comecei na escola, eu já procurei ter um traço um pouco mais solto, né? Mas sempre de olho em referências, tá? Mas não que influenciasse tanto o trabalho que eu iria fazer posteriormente, porque a intenção já era estar fazendo alguma parte de quadrinhos, tá? Então, esse assim... Mas minha maior referência inicialmente foi o professor Magno Brasil, lá de São Paulo. Você é graduado em Sistemas da Informação. Isso. Onde os cartoons encontram os sistemas da informação? Existe algum momento em que essas duas áreas conversem, que você consiga conciliar as duas coisas? Porque parecem mundos totalmente opostos, né? Mas é muito comum a gente ver na área de sistema de informação mais a parte de músicos. A gente vê muito programadores, desenvolvedores que trabalham com música, né? Mas, assim, talvez não há uma ligação direta, mas uma coisa mais indireta, porque a minha parte profissional ela sempre tem envolvido muito com o desenvolvimento de sistemas. E se envolve criação. Você conseguir criar algo, né, que aparentemente não está do nada. Apesar do sistema de informação ser muito abstrato. Queria pedir para você explicar um pouquinho o que é o Uberaba em traços e cores e como surgiu essa ideia. Tá. Foi em dezembro, o presidente da Fundação Cultural, Ronaldo, ele, através das redes sociais, ele viu o meu trabalho. E ele me chamou para um bate-papo para poder oferecer o espaço da Fundação Cultural para poder apresentar os meus trabalhos, que poderia ser as tirinhas que eu já vinha executando. E conversando, ele sugeriu que, de repente, seria interessante a gente aproveitar, né, esse aniversário de Uberaba, esses 200 anos, se a gente não poderia fazer um trabalho com relação a isso, né? Porque até o momento, pelo menos o que a gente sabe, não tem um trabalho assim voltado com um desenho, né? Você tem pinturas de locais históricos, mas não necessariamente cartoon. Então, como eu já vinha fazendo esse trabalho, eu aceitei esse desafio, né? De repente, a gente montar algo com relação aos 200 anos, com quadrinhos e cartoon. Então, foi daí que surgiu. E para poder fazer todo um trabalho, para poder fazer um reconhecimento, né? Um redescobrimento, para poder transformar isso em cartoon. Então, essa ideia ela surgiu em dezembro. Sobre o processo de produção, eu queria que você também explicasse para a gente quais foram as etapas e quais foram as fontes de pesquisa, onde você descobriu sobre a história de Uberaba para poder recriar isso de uma forma interessante. Quadrinhos, o desenho, a pintura, é um trabalho de observação. Então, foi deslocando até os locais, né? Então, eu fui... Porque Uberaba tem muita história. Seria impossível você abraçar, né, toda a história para poder... Até porque senão ficaria uma obra muito extensa e não daria pelo tempo. Então, eu escolhi aí alguns pontos que, para mim, eu consideraria mais principais, né? E fiz um trabalho em loco mesmo, que foi ir até o local, observar o local e tentar fazer uma transformação daquele local, né, ou daquela história, ou tentar captar aquele momento, porque esse trabalho ele envolve um pouco de uma mistura entre um passado e o presente. Então, tentar captar esse espírito, né, de você ir até o local, observar e tentar retratá-lo. Então, a minha etapa, né, de trabalho foi essa. Foi ir até os locais, fazer um trabalho de observação. Posteriormente, fazer um trabalho depois de pesquisa para entender um pouquinho melhor a história daquele local. Então, foi essa dinâmica do trabalho. A produção do Uberaba em traços e cores foi independente ou você contou com a ajuda de outras pessoas, com alguma equipe? Foi um trabalho independente, né? Eu não busquei nenhum patrocínio, né? Porque era um trabalho
que daria, né, para que eu pudesse fazer por completo. Tá? Mas no desenvolver você acaba achando algumas pessoas que te auxiliam, né? E a minha própria esposa, que ela é fotógrafa também, então ela me auxiliou a gente indo até os locais, né, trocando algumas ideias. Então, assim, nesse processo você conversa com algumas pessoas também que conhecem um pouco mais da história, né, para poder entender melhor. E com amigos você troca informações também, mas praticamente foi um trabalho independente. Durante o processo de produção, você descobriu alguma coisa que você ainda não sabia sobre Uberaba e a história? Alguma coisa interessante que você teve conhecimento a partir do projeto? Teve sim. Inclusive já era um desejo de até falar sobre as 7 colinas, que hoje em dia, o pessoal às vezes um pouco mais novo, eles não conhecem, né? Uberaba com essas 7 colinas, e eu vi que, olhando um pouco da história, inicialmente não eram 7 colinas, eram 6 colinas. Porque há um pouco uma divergência ali entre o pessoal da época, né, que fez os estudos. Mas ali foi com uma separação ali entre Fabrício e Boa Vista, né, que aí ficou essas 7 colinas. Mas se fala que às vezes isso talvez acabou caindo no popular a 7, mas que seriam realmente 6. E eu levei isso pro trabalho, né, eu até fiz um mapa, né, em forma de cartoon, mostrando essas 7 colinas, e onde elas estão, quem elas representam. Apesar que hoje o Uberaba, ele cresceu muito, se desenvolveu muito. Então, nem seria mais possível a gente falar que tem somente 7 colinas, né, porque há outras divisões. Tá? A outra foi do Paço Municipal, que é aquele do centro da cidade, né, onde fica o pessoal da Câmara, que virou um museu. E a figura de Major Eustáquio, né? Que foi realmente o que descobriu aqui, né? Vamos dizer assim, Uberaba, né? Que ele ficava no Desemboque e tudo mais, e ele é o patrono aqui de Uberaba, né? Então, hoje tem até o busto dele lá hoje no Paço, né? Municipal. E também eu levei isso para o quadrinho, até eu faço uma pequena brincadeira com essa estátua, né, que está do Major Eustáquio ali. A própria história da Maria Fumaça, né, que é uma história também bastante interessante, porque na época que tinha a condição de você ter trens aqui na cidade, isso foi uma revolução, né, porque o meio de transporte era quase inexistente. Tá? Então, o Brasil ficou muito à frente, né, o Uberaba ficou muito à frente com relação a essa parte da Maria Fumaça e tudo mais. Então, assim, são essas pequenas histórias, né, que a gente vai, assim, resgatando, né, a gente vai aprendendo um pouco mais. Alberto, na sua opinião, quais dificuldades o artista uberabense encontra para realizar seu trabalho? O que a gente vê normalmente, não só no Uberaba, mas outros artistas que a gente acompanha pelas redes sociais, sempre existe essa dúvida, né? Eu acho que não só de desenho, é possível viver de arte, né? Porque ainda existe aquela parte que você, do desenho, faz um desenho para mim, né? Então, aquela coisa, quando você vai para o lado, às vezes, comercial, o pessoal, né, pode ser que não aceite muito bem, porque fica parecendo que é um dom, mas a parte artística não é um dom, né? Normalmente, ou você tem um pouco mais de facilidade ou não, mas é necessário investimento. Você tem que estudar, você tem que se debruçar sobre o trabalho, né? Então, demanda tempo, demanda investimento, né? Força de vontade. Mas, assim, quando a gente parte realmente para esse lado comercial, muitos também artistas, às vezes têm a dificuldade até de cobrar pelo trabalho, né? Talvez é uma herança que nós temos, né? De não valorizar tanto o próprio trabalho, né? Talvez porque a gente sempre acompanhou isso, que parece que o trabalho artístico ele não tem, né, um valor financeiro, mas tem muito. Porque ele desperta emoções e ele passa por gerações. Alberto, nós estamos agora a pouco mais de uma semana da data de abertura da sua exposição, que vai ser realizada na Fundação Cultural de Uberaba, no dia 16, a partir das 4 da tarde, certo? Isso. Eu queria que você falasse para a gente como está a expectativa em relação a isso. Bom, a expectativa pessoal é muito grande.
porque você faz um trabalho, você se dedica, né, horas ali, e você espera que leve alguma emoção, tá, ao público que vai assistir. E dentre as pessoas que já fiz uma divulgação do trabalho, né, então também é uma expectativa boa, né, com relação ao que vai ser apresentado. Muitos já conhecem, né, um pouco do meu trabalho, então já sabem alguma linha de traço, de cores, né? Mas tem um fator novidade ali, porque ver, de repente, alguns locais históricos aqui de Uberaba, alguns locais que você vê no seu dia a dia sendo representado ali em forma de desenho, tá? Então, assim, as expectativas são as melhores, mas dentro de uma realidade crítica, né? Quem vai assistir o trabalho, quem for possível prestigiar o trabalho, né? Que avalie, né? E veja e se tiver alguma crítica tanto positiva ou algo a ser melhorado, né? Que eu consiga ter esse retorno, para que a gente possa sempre evoluir como artista. Então, pessoal, fica aí o convite. A abertura da exposição Uberaba 200 anos em traços e cores acontece no dia 16 de março, às 16h na Fundação Cultural. Vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre a história da terra do Zebu e prestigiar o trabalho do Alberto. Alberto, muito obrigado por participar do Café com Pauta. Foi um prazer falar com você. Você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Agradecer a oportunidade, né, de ter me chamado para poder fazer esse bate-papo. E a Fundação Cultural pela oportunidade de abrir o espaço. E conto com a presença de todos, né, que for possível, para poder a gente bater um papo lá, pessoalmente, no dia da abertura. E quem não puder ir na abertura, que possa ir durante a semana, né, do meio-dia às 18 horas, de segunda a sexta, até o dia 27. Pessoal, essa edição do nosso programa chegou ao fim, mas nós temos um café marcado todas as sextas aqui na Rádio Metropolitana. Até mais! Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do 7º período de jornalismo. Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita, Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Celi Camargo. Pró-reitor de ensino superior, Marco Antônio Nogueira. Reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério.